Ela é jornalista, criadora de conteúdo e apaixonada pelo agro. E depois de mais de uma década no rádio, na TV e em grandes veículos do setor, Flávia Macedo, a Flá do Agro, decidiu empreender e mostrar o campo de um jeito leve e criativo nas redes sociais. Hoje, ela une jornalismo e marketing digital para transformar qualquer assunto do agronegócio em conteúdo. E é sobre essa trajetória e os novos projetos que vamos conversar a partir de agora. Flá, me conta, você acredita que dá para criar conteúdo criativo para qualquer produto do agro? Conta pra gente como você faz isso na prática. Olá, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês no AgroLink. Aline, é o seguinte, eu acredito sim que dá para criar algo criativo, um conteúdo, seja até em outro formato, que não um vídeo tradicional, ou até um texto, alguma coisa para outras plataformas, de forma criativa para qualquer produto. Inclusive, essa é a minha frase hoje de carro, né, de base lá no link da bio no Instagram, que dá para criar esse produto, né, esse conteúdo criativo para qualquer coisa. E basicamente está em contar histórias, né? Então, para você trazer essa criatividade, você precisa primeiro olhar o que você tem. Então, não olhar só para o produto, tirar um pouquinho do lado comercial, porque muitas vezes as empresas que estão nessa frente de criação de conteúdo, de lançar um produto, jogar na internet, jogar nas redes sociais, eles têm um olhar muito comercial. Então, eu acho que é importante aliar esse olhar comercial, porque de fato, no final das contas, o que você quer é vender, seja o seu serviço ou seja o seu produto, né? Mas na rede social você tem que vender sem dizer que você está vendendo. A pessoa não pode de fato perceber, porque senão ele já pulou, né? A hora que ele perceber que é um conteúdo que está só querendo empurrar uma venda, ele já pulou. Então você tem que envelopar isso, você tem que embrulhar para presente. E para isso você vai munir de uma boa contação de história, né? O famoso storytelling, mas eu acho que ele não é só o contar história, é você colocar elementos literários nele, você colocar um pouco da sua bagagem. Você sabe aquele tiozão do Natal que conta uma boa história, ou naquele boteco que você vai, tem sempre aquele cara que está lá e adora contar uma história. Você tem que se inspirar um pouco nisso, porque é de fato você contar uma história. Então você é, se você quer falar de determinado assunto, ou produto, ou serviço, você não fala dele. Você conta uma história, você conta outra coisa, e depois, em algum momento, no momento certo, você vai colocar ali. Porque hoje, né, na rede social, a gente sabe dessa importância. O grande ativo, né, o grande valor ali dentro da rede social é o tempo da pessoa, né? São 3 segundos para você impactar, que é o tempo, né, comprovado, pela neurociência, que o cérebro vai identificar ali se ele acha aquilo interessante ou não, e se ele passa o dedo para cima ou não. Então, a disputa pela atenção ela é muito grande e, e aí você vai usando dessas armas, né? E essas armas, elas também mudam, por isso que você tem que estar sempre atualizado, porque às vezes aquele jeitinho de contar, alguém contou, deu certo, outros começaram a replicar e depois de um tempo, a pessoa que está ali consumindo já entendeu que aquilo ali não está mais legal, ela já enjoou. E aí você tem que achar uma outra forma. Mas basicamente é sempre em cima das histórias, né? Em cima dessa contação de história, e aí você vai unir sua bagagem, seu elemento, vai ser a criatividade. Então, para mim, eu acho, eu provo que dá sim para fazer conteúdo criativo para qualquer produto ou serviço. Basta você seguir um método, né? Na verdade, eu, na minha cabeça hoje, de tanto fazer, eu tenho um método, mas você tem que ir colocando esses elementos aí para poder ficar criativo e atraente. Com certeza. Flávia, você comentou sobre a inspiração, né? Eu queria que tu me contasse como você se inspira para criar esses conteúdos que têm se destacado na tua rede social. Olha, minha principal inspiração é o dia a dia, as 24 horas do dia, e isso não é de hoje, aí já é um formato aqui da minha cabeça, pensante, observadora, de realmente observar as coisas, né? Então, assim, eu sempre olhei as coisas com um olhar de observadora do que aquilo está acontecendo. Às vezes você está numa situação, vou dar um exemplo aqui hipotético. Você está numa situação, eu ia falar assim, você está numa situação num banco, numa fila de banco. Os mais jovens nem vão saber o que é isso, porque hoje o banco é tudo pelo celular, tudo pelo aplicativo. Mas vamos pensar que você está na fila do supermercado. E aí você tem na sua frente alguém com um comportamento mais diferente, às vezes um pouco mais agressivo, porque está nervoso, o outro, aquela pessoa que está sempre alegre. Então, eu gosto de observar as pessoas. O que está acontecendo por trás daquela pessoa que está um pouco mais agressiva? Olha, acho que ela ficou brava, acho que ela está irritada, a mulher falou tal coisa. Então, eu sempre observei o comportamento humano. Por que que as pessoas reagem de um jeito, outros reagem de outro jeito? E eu sempre também fui, além de falar bastante, né? Eu falo bastante, mas eu sempre fui uma boa ouvinte. Então, eu sempre gostei de ouvir essas histórias. E eu acredito de verdade que todo mundo tem uma boa história para contar. Basta o olhar daquele ouvinte saber captar essa história e transformar ela numa boa história. Então, e isso é a habilidade do jornalista, né, Aline? A gente sabe bem disso, que a gente é um bom ouvinte, um bom tradutor, a gente mistura aquilo tudo e conta a história de acordo com a plataforma que a gente está, de acordo com o veículo, com a editoria e tudo mais. Então, a minha inspiração ela vem desse dia a dia, vem dessa observação, de ouvir, de prestar atenção e de fazer conexões. Aí,
paralelo a isso, então no jornalismo eu já tinha esse lado observador, a gente já faz essa transformação de contar a história, mas aí na rede social é um pouquinho diferente, né, por conta de vários elementos, o próprio formato, o próprio vídeo, o próprio tempo que você tem ali, no máximo 1 minuto e meio, hoje já performa bem 1 minuto, então 1 minuto e meio já está ficando longo, então você tem essas mudanças, né? Mas aí, além dessa observação, vai de você também fazer as conexões, né? Então, uma boa história, ela tem que ter várias conexões. Às vezes, começar com um conflito que todo mundo entende, como conflito sobre maternidade, sobre relacionamento, sobre alguma questão que está acontecendo no momento, vai chamar atenção. Então, o conflito, ou então uma curiosidade, né? Você deixar a pessoa com essa curiosidade e também fazer as conexões, às vezes uma analogia, às vezes contar uma história fazendo uma comparação para a pessoa entender. Então, eu coloco aqui duas coisas: esse olhar observador para ouvir, para prestar atenção, para misturar isso e transformar numa história, aliado a essa conexão com as coisas, sabe? Conexão com as coisas. Porque às vezes, se você fosse contar uma história que aconteceu na fila do supermercado, como eu citei, você contaria só aquela história que aconteceu. Mas, se você vai usar essa história de pano de fundo para você falar alguma coisa do setor, falar que o setor também, por exemplo, está com pessoas que estão com comportamentos diferentes, como na fila do supermercado, você vai fazer essa conexão. Então, você vai conectar uma coisa com a outra. E aí é isso. E aí é o jeitão de contar a história. Por isso eu falei do tiozão lá, que funciona muito bem. Sabe, um bom comparativo também é em relação ao stand-up, né? Você, não sei se você gosta, se você está assistindo, gosta, mas quem gosta de assistir, você compara os humoristas, né? Ah, eu gosto mais daquele fulano lá. Aquele fulano fala muita besteira, não gosto muito, não. E é isso. E é a identificação. Mas o que que eles têm em comum? Eles contam histórias. Se a gente fosse pegar a mesma história que ele contou, que hoje não é mais a piada, daquele jeito que era antigamente, contar piadas, e sim contar uma história engraçada, esse é o papel do stand-up, você, se a gente não treinar, talvez você ia contar a história. Ah, o cara falou que ele foi lá, e daí caiu um negócio na cabeça dele, daí foi engraçado. Mas ele contando, ele vai trazer o detalhe, ele vai fazer você imaginar, como se você estivesse lendo, né, um livro. Então, eu acho que esses dois caminhos aí são a minha base de inspiração. Certo. E a gente sabe, né, Flá, como é preciso dar criatividade para conseguir contar essas histórias e causar essa aproximação, esse interesse do público. Tu acredita que a criatividade, ela é um dom ou é possível aprender? Eu acredito totalmente que é muito treinável, assim, totalmente treinável. Claro, se você é uma pessoa que tem isso natural, né, aquela coisa orgânica, porque cada um tem a sua habilidade orgânica, as habilidades orgânicas, o resto a gente treina, claro que vai facilitar um pouco o caminho, né? Então, às vezes a pessoa até tem essa habilidade e ela não sabe porque ela não se observa muito. Mas se você sabe que você tem, claro que o seu caminho vai ser um pouco mais fácil. Mas para quem não tem, fala, cara, eu não tenho, nunca tive na escola essa parte, de repente, de redação, de imaginação. Até tinha uma atividade na escola que era você descrever mesmo uma figura, né? Tinha uma figura com vários elementos para estimular, né, a imaginação, a criatividade da criança, e você descrevia lá o que você estava vendo. Então, às vezes a pessoa vai falar, não, nessa época da escola eu não tinha nada de criatividade, eu nunca tive, eu sempre fui mais lá da exatas, por exemplo. Então, aí sim, aí você vai precisar dessas técnicas para você treinar. E aí são técnicas, às vezes, simples, do dia a dia, como essa de associação, né? Se você falar assim, todo dia eu vou fazer um exercício de associação, eu vou associar essa história que eu acabei de ver ou que eu acabei de lembrar com uma outra coisa que eu poderia contar, né? Ou, por exemplo, uma outra técnica de você treinar é você falar nessa conexão, você lista 5 palavras aleatórias que vier na sua cabeça, que você estiver vendo na sua frente. Então, cadeira, cortina, de tapete, e depois você fala assim, o humor faz muito isso, o stand-up bebe muito dessa fonte, né? E aí eles vão dizer, e aqui com esses elementos nós vamos criar uma história. Então, você está fazendo essas associações com aquelas palavras determinadas. No começo vai ser difícil, cara, como que eu vou linkar tapete com cadeira e com o que eu quero falar? Mas é um treino, e aí tem várias outras técnicas de você, depois daquela história, às vezes ficou grande no Instagram, você vai reduzir e tudo mais. E um ponto também aqui que eu acho que ajuda nessa nova era que a gente está vivendo é a inteligência artificial. Né? Ela de fato pode ser um braço para você. Não defendo que ela faça tudo e que ela seja, né, o seu cérebro, ela tem que ser os seus braços, suas mãos ali, operacional, mas não o seu cérebro. Porque senão, se você fizer 10 vezes com ela e seu vizinho fizer 10 vezes com ela, daqui a pouco vai estar mais ou menos igual. Então, porque ela é treinada com o que a gente dá. Então, ela está sempre, entre aspas, um passo atrás. Por enquanto, pode ser que isso mude mais para frente. Mas eu acho que a inteligência artificial ela pode te ajudar, inclusive nesses exercícios, de te dar ganchos, de te dar um norte, aí depois você vai e dá uma melhorada de acordo com a sua história, com os detalhes que você sabe. Então, eu acho que é super treinável, assim como outras coisas. Eu acho que a gente tem um bom comparativo na área da música, por exemplo, porque muitas pessoas têm o dom. O meu pai, por exemplo, o meu marido, por exemplo, tem o chamado dom de ouvido, né? Então, eles escutam, que nota é essa aqui? Deixa eu tirar, e tira a nota. Eu fiz, quando jovem, aula de teclado por 2 anos.
zero dom, não tinha o dom do ouvido, mas eu conseguia tocar, porque eu aprendi a partitura, eu decorei a partitura, eu decorei as notas e eu tocava. Mas não segui porque exatamente não era o meu dom, não tinha tanto gosto por aquilo como o meu pai tem. Mas eu aprendi, então, com técnica eu aprendi. O meu pai, sem técnica, já saiu tocando, porque é uma habilidade mais natural dele. Mas com certeza eu acho que dá para treinar, e essa a minha proposta, na verdade, né? Agora, nesse momento onde eu juntei essa bagagem de jornalista, me especializei em marketing digital para o agronegócio. E aí, essa é a minha proposta agora aqui também nas redes sociais, falar sobre como fazer isso, dar dicas de como fazer isso. E dentro do setor do agro, que a gente sabe que é muito específico, né? Porque você pode até ver um conteúdo te dando essas dicas, mas aí você vai para o seu setor e fala, mas como que eu faço isso falando de hectare? Como que eu faço isso falando de defensivo? Então, aí, como eu já tenho essa bagagem, fica mais fácil para mim também fazer essa tradução. Então, essa é a minha proposta e com certeza é treinável. Com certeza, Flá. Vamos seguir falando sobre o pensamento criativo, né? E como você ensina os produtores e as marcas a ativarem esse pensamento na criação dos conteúdos, Flá? Primeiro, se a pessoa não tem esse dom fazendo esses exercícios primeiro, né? Caso ela queira falar assim, olha, eu quero mexer com isso agora, eu que vou mexer no meu marketing, ou seja, um profissional que está trabalhando no marketing para uma dessas empresas, ou até um profissional, né? Porque hoje a rede social, ela não quando você fala em criação de produto, a gente tem os influenciadores, mas às vezes você não está nessa caixa dos influenciadores, você não está na caixa de ter uma empresa, mas você está na caixa de ser um profissional prestador de serviço para o agronegócio que quer usar a rede social para vender seu serviço, para se colocar melhor no mercado. Então, esse profissional também está dentro dessas possibilidades. E aí, se você não tem, a primeira parte é treinar um pouco essas técnicas, fazer esses exercícios, mas também eu dou um norte, assim, né? Uma linha de você primeiro entender qual é o produto que ele está vendendo, qual é o serviço que ele está vendendo, fazer uma pesquisa de mercado, seja dele mesmo, com o que eu estou concorrendo aqui. Se eu estou querendo melhorar o meu cartão de visita aqui na rede social, para que as pessoas me procurem, para que eu seja chamado para fazer palestras, no caso de agrônomos, no caso de tantos outros profissionais do agro, por exemplo, o que eu vou fazer para me diferenciar? Então, eu acho que essa minha consultoria ou essa minha ajuda, ela vem em algumas frentes, em pesquisar o mercado, entender esse lugar, esse posicionamento. Eu não gosto muito mais dessa palavra posicionamento, porque tudo que vai ficando batido, as pessoas do lado de lá tendem a rejeitar, porque elas já cansaram de ouvir aquilo. Mas você se destacar ali naquele mercado e depois você criar realmente uma estratégia que funcione para o que você quer atender, mas que funcione para você também, né? Porque hoje, se você for lá no chat GPT, inclusive, falar, como que eu faço para ter mais visibilidade no Instagram? Ou, as dicas são faça 2 Reels por dia, faça 3 Reels por dia, faça um carrossel. Gente, a pessoa que está lá no campo, que está lá trabalhando, ou qualquer outra área, ela não tem esse tempo para fazer, a não ser que você não esteja fazendo mais nada. Mesmo assim, é cansativo, porque você está num processo que você quer ativar sua criatividade. Aí, de repente, você vai ter que fazer 3 Reels criativos por dia. Então, esse também não vai ser o caminho para você. Então, entender o que vai funcionar para você. E também não quer dizer que vá reter mais, que vá vender mais. Às vezes, um vídeo bom, bem feito por semana, com estratégia, né, de acordo com o que você quer atingir, vai funcionar melhor, né, vai performar melhor. Então, eu vou entender essa questão de mercado, a questão onde a pessoa está, dar um norte para o que ela quer falar e treinar mesmo, e aí treinar, dar uns direcionamentos para que ele entenda, porque acho que a maior dificuldade de quem está do lado de lá, até então só estava consumindo, não estava produzindo conteúdo, é ele entender, transportar os benefícios do produto, o que ele quer de fato vender, o que ele quer dizer em relação ao diferencial do mercado e transformar isso em ideia criativa. Estou falando para quem quer usar a rede social como renda, como visibilidade para gerar mais renda. Então, você colocar esses conteúdos estratégicos para que quem assista fale, olha, esse cara é legal, ou esse produto eu acho que vai funcionar, para que atinja o seu objetivo, seja venda, seja é, lotar a sua agenda de serviço aí. Certo. E para quem está nos acompanhando e não sabe, a Flá é a nossa nova colunista aqui do Portal AgroLink. Mensalmente a gente vai ter uma coluna tratando de assuntos que agora eu quero que tu nos conte o que tu vai abordar nessa coluna e como foi esse convite para integrar o nosso time de colunistas, Flá. Bom, primeiro que eu estou muito, muito, muito feliz, né, de estar aí com vocês, com uma frequência, trazendo aí esse meu ponto de vista, né, diferente do que eu estava acostumado na reportagem, né, porque um colunista tem uma liberdade diferente e tem uma responsabilidade diferente também, né, de trazer o que é tendência de mercado, o que está acontecendo, o que pode mudar, impactar na vida de quem está, do leitor ali, né. Então, estou muito feliz nessa nova etapa, até para a minha carreira também. O convite veio da Nádia Borges, né, que é a diretora aí do AgroLink. Eu tenho feito já algumas reportagens, a gente fez essa parceria de eu ser a correspondente do lado de cá, né, Aline? Você E fica aí com o Sul e também outras partes, às vezes a gente acaba viajando para outros estados, mas essa parte aqui mais Sudeste, eu tenho sido essa correspondente para reportagens para o AgroLink, então a gente já estava nessa etapa, né, de parceria, e aí surgiu esse convite para
poder falar com essa outra linguagem, com esse outro olhar de colunista. E o que eu vou falar vai ser dentro dessa linha também de comunicação, de marketing para o agronegócio, né? Eu, desde 2024, no ano passado, eu saí do CLT para empreender, com foco total dedicado para empreender, para ter uma comunicadora diferente no agronegócio. Então, eu venho me especializando também no marketing, venho testando e treinando, porque a internet é sobre teste, não é sobre teoria, é sobre teste, porque às vezes a teoria não vai funcionar, você vai ter que testar. E aí, testando algumas coisas, colhendo alguns resultados, sabendo o que funciona. Então, a minha proposta é trazer essas tendências de marketing, essas tendências de comunicação, o que está falhando na comunicação, como é que o setor pode beber dessa fonte da rede social para melhorar várias coisas em relação ao papel institucional, né, do Brasil como produtor de alimentos, e também o leitor, que está aí, que é o produtor rural, que tem uma empresa, que tem um serviço, que é o profissional, que é o pesquisador, também como ele pode melhorar esse seu serviço, esse seu profissionalismo através das redes sociais. Porque, primeiro, a primeira coisa importante é estar lá. Eu acho que tem, se você falar assim, não, eu estou tranquila aqui, a gente falava, né, o funcionário público, eu estou tranquila aqui, não quero estabilidade, quero sossego, ok, ótimo, sem problemas. Mas se você fala, não, eu quero dar uma alavanca na minha carreira, eu quero ter mais coisa, eu quero crescer esse produto aqui que eu lancei, então você tem que estar na rede social. Mas hoje, só estar já não está adiantando mais, você tem que competir com um monte de gente. Às vezes você não está competindo com o seu concorrente, a hora que o seu possível consumidor, possível cliente está lá, né, rolando o feed lá, você não está concorrendo com o seu concorrente, você está concorrendo com o vídeo do cachorrinho. É mais difícil, né? Então você tem que ter essa estratégia para você poder avançar. Então, a minha ideia é trazer essas dicas. E só para finalizar, a minha decisão também veio de um evento que eu participei recente, até que era um evento para pesquisadores, né, com foco aí para incentivar novos cases de tecnologia, de mudanças e inovações para o agronegócio. E foi feito, e dentro desse evento tinha um painel forte lá, de várias horas, e vários painelistas, sobre inteligência artificial no agronegócio. O agro já tem opção de usar, o que tem na mão aí para usar? E aí, depois disso, os palestrantes fizeram uma pesquisa entre os participantes, acho que eram mais de 300 pessoas, mais de 300 pesquisadores, falando assim, o que você tem de habilidade, o que você poderia ensinar, o que você gostaria de aprender de habilidade. E nesse pacote de perguntas, perguntou assim, o que você tem interesse, que você não tem, mas você tem interesse. E você acredita que a resposta unânime foi marketing digital? E aí eu olhei e falei, mas aqui a gente está em pesquisadores, por que pesquisadores estão querendo saber sobre marketing digital? E aí ficou com essa mais, foi a decisão, essa certeza que é um assunto que todo mundo está querendo, porque está todo mundo querendo se destacar, querendo aproveitar a oportunidade que a internet tem de graça, né, para você melhorar a renda. De forma geral, todo mundo quer ganhar dinheiro, acho que esse é o grande foco, né? Então, nesse lado, nesse outro lado, mais para publicidade, para o marketing do que para jornalista, mais com a cabeça pensante e criativa de jornalista, eu acho que eu consigo ajudar. E é isso que eu vou trazer nas colunas. Certo. Flávia, para a gente encerrar aqui nosso bate-papo, qual é o público que tu quer chamar atenção nas suas colunas aqui no AgroLink? Eu acho que todo interessado, assim, não enxergo uma categoria de gênero, nem de idade, nem de área de cultura, né? Só grãos, só pecuária, só HF, não enxergo dessa forma. Eu enxergo para todo interessado. Interessado seja aquele profissional que eu falei, então pode ser o pesquisador que eu citei, pode ser o agrônomo, o cara que nem é exatamente do agro, mas ele tem um produto que presta serviço, que pode colaborar para o setor do agro. Então, para todas essas empresas. E o próprio produtor, né? Porque hoje, às vezes, o produtor também quer estar lá em destaque. Aí, no caso do produtor, é uma faixa mais para o brand, né? Uma faixa mais para a marca. Porque, na teoria, se ele vende commodity, tanto faz ele anunciar que ele está vendendo, porque ele vende para cooperativas, ele tem uma marca de soja, por exemplo, né? Mas às vezes o cara quer ter uma marca de empresa, ele quer ser uma empresa respeitada no mercado, ele quer ser uma empresa consolidada no mercado. Eu vou só contar uma história que eu lembrei rapidinho sobre essa questão de marca, né? Então, às vezes não é o produto, às vezes não é a pessoa, mas é a marca. Uma vez eu fui numa fazenda de soja e o produtor lá, que é soja, a família também produz vinhos, né? E aí ele falou assim: olha, você está mexendo com essa coisa, mexendo, né? O povo fala assim: você está mexendo com essa coisa agora do digital e tal. Eu queria estar mais lá, eu queria fazer uma coisa mais criativa. E ó, a primeira pergunta, eu falei assim, mas o que que você quer? Por que que você quer estar lá? Qual o seu objetivo? Você, na teoria, não tem nada para vender, você vende commodity, então você não precisa de alguém querendo comprar o seu e não do vizinho. Ele falou assim, não, eu quero ser uma empresa conhecida, quero ser uma agrícola conhecida, e as pessoas queiram trabalhar aqui. Porque no caso dele, ele estava tendo problema de mão de obra qualificada. As pessoas vinham, não ficava, aquele que se qualificava melhor, às vezes acabava saindo. Então ele queria ser uma empresa boa para se trabalhar. Sabe aquela lista de revista que a gente vê, melhores empresas para se trabalhar? Ele queria, não nessa lista, mas ele dentro do setor, ele queria ser uma empresa dessas. E, inclusive, ele estava oferecendo benefícios diferentes do mercado. E no caso dele, tá vendo? No caso dele, ele queria a marca mesmo, se posicionar como marca. Então, também é destinado para essas pessoas.
Certo? Flá, eu quero te dizer que a gente falou tanto sobre histórias, né, nessa conversa, e eu gostei muito de te ouvir. Eu, inclusive, aprendi bastante contigo. Eu espero que todos os nossos usuários, nosso público, tenha essa oportunidade de aprender contigo e informar a todos que em breve a gente já tem a primeira coluna da Flá do Agro online no portal AgroLink. Foi um prazer conversar contigo, Flá. Muito obrigada. Eu que agradeço demais a nossa conversa, falei bastante, desculpa aí quem está ouvindo, e agradeço também o convite, e agora vamos estar mais juntas ainda nessa parceria. Obrigada. Eu que agradeço.